Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do livro do profeta Abacuque. Na realidade, a nossa penúltima aula, isso mesmo, a nossa penúltima aula. Já estamos com saudades de estudar Abacuque. Então, nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Abacuque capítulo 3 e nós vamos estudar hoje dos versículos 3 até o versículo 15. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e as brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas. Ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram, tempestuosos, para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por este tempo aqui em que nós vamos estudar a tua palavra. Te agradecer principalmente pela tua palavra, que é a verdade que norteia o nosso caminho, o nosso caminhar. A tua palavra que aplicada aos nossos corações, nos gera em nós obediência, gera em nós amor pelo Senhor, conhecimento da tua grandeza. Nós queremos te agradecer por este privilégio, porque a tua palavra ela se faz presente em nossas vidas e nós podemos e temos acesso a ela. Obrigada pelo Espírito do Senhor que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Muito obrigada, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto maravilhoso, né? Um texto lindo, capítulo 3 de Abacuque, é um capítulo da oração, capítulo do cântico, é um capítulo que nós já falamos que é extremamente precioso, um capítulo onde Abacuque eleva um cântico de adoração, um dos mais lindos do Antigo Testamento. E nesse momento aqui do cântico, Abacuque abre as gavetas e relembra os gloriosos feitos do Senhor no passado, né? E isso ajuda a enfrentar os gigantes. Então, abrir as gavetas do passado, olhar para o passado e relembrar do que Deus fez, dos grandes milagres de Deus, faz com que nós enfrentemos os gigantes do presente. E aí o profeta Abacuque busca no passado as raízes para afirmar e para firmar, né, a sua confiança agora no Deus em que está presente. Ele faz aí uma viagem à história da redenção, à história de Israel, né, desde o começo até, né, a Canaã, até a sua chegada em Canaã, né, desde o Egito até Canaã. E Abacuque aprendeu exatamente que Deus ele não fica em silêncio e nem é inerte. Abacuque se lembrou perfeitamente dos atos de Deus, das ações de Deus sobre a terra, né, no decorrer da história. E nesse momento aqui a gente observa que essa parte do cântico nos ajuda realmente a fazer um esboço da história de Israel, desde o Egito realmente até Canaã.
E aí a gente observa que há várias frases que recordam as maravilhas de Deus durante esse tempo, as obras de Deus em favor do seu povo. E o que Abacuque quer nos mostrar com esse cântico também, dentre outras coisas, é que Deus, ele é imutável. O mesmo Deus que agiu com Israel é o Deus que agiria naquele momento e é o Deus que age por todas as gerações. Então, com este canto, o profeta pretendia também animar o povo de Israel, animar, consolar os fiéis de Judá, porque haviam fiéis ali, né? E os crentes, eles devem esperar sim e confiar no Senhor. Então, tendo realizado o Senhor a redenção de Israel nos dias de Moisés e nos dias dos juízes, ele poderia muito bem fazê-lo agora, nessa crise atual, nessa conjuntura em que se encontrava Abacuque e os seus, o seu povo ali naquele momento, os seus compatriotas. Então, o que levou Abacuque até o alto do monte foi exatamente a sua compreensão da grandeza de Deus. Foi a compreensão que Abacuque tinha da grandeza de Deus. E isso muitas vezes é o que falta em nossas vidas. Nós precisamos voltar ao tipo de adoração que se concentre na glória de Deus, que se concentre no conhecimento da glória de Deus, do caráter e da glória de Deus. O comentarista Weisby, falando a respeito disso aqui, já finalizando no seu comentário sobre o capítulo, essa parte do capítulo 3 de Abacuque, ele diz que não há substitutos para uma teologia correta. Não há. Não há sermões, não há cânticos, não há entretenimento nenhum na igreja que se sobreponha a uma teologia correta. Porque a superficialidade dos sermões, a superficialidade dos cânticos, de muitos cânticos hoje em dia, a superficialidade dos livros, né, da atualidade, tem contribuído muitas vezes para enfraquecer, para o enfraquecimento do povo de Deus. Contribui para um entretenimento religioso, para igrejas lotadas, igrejas, né, entupidas de pessoas, mas igrejas que incham na realidade e que no momento da crise, no momento do abalo, não tem firmeza espiritual. O que nós precisamos saber é que nos encontros que nós temos, Deus deve ser o centro. A glória e a grandeza de Deus deve ser exaltada e reconhecida e conhecida, né? Nós precisamos entender isso. E aqui nessa passagem nós podemos destacar algumas lições. E eu queria, resumir as lições que nós vamos tratar. Eu quero trazer 3 lições para nós, né, desse texto. Eu queria resumi-las em 3 palavras. A primeira delas, esplendor. A segunda delas, poder. E a terceira, triunfo ou vitória. Esplendor ou glória, né? Glória e esplendor, poder, triunfo ou vitória. Então, a primeira lição que a gente vai tirar aqui do texto é que Deus, ele manifesta a sua glória. A gente vai ver que Abacuque fala da manifestação da glória de Deus. Em forma de canto, Abacuque, ele narra os gloriosos feitos de Deus na história de Israel. E aqui, tudo nessa estrofe revela o esplendor da glória de Deus. Então, a gente observa no início o esplendor da glória de Deus no deserto. Ele traz aqui, né, os lugares em que esses lugares eles podem trazer recordações das intervenções de Deus na história de Israel, na época da caminhada de Israel, né, desde o deserto até Canaã. Foi nessa região que Deus apareceu para Moisés. Foi nesse espaço geográfico que a glória de Deus fez tremer o monte. Foi ali que Deus manifestou-se de maneira salvadora para o seu povo, né, expedindo então o decreto de libertação de Israel do cativeiro egípcio. Desta maneira, Abacuque, ele deseja caracterizar Deus como o Deus libertador, o Deus que manifesta a sua glória, um Deus libertador. O Deus do Sinai ainda estava ativo. O Deus do Sinai ainda estava na ativa. Então, a gente observa a glória de Deus no deserto. A gente observa a glória de Deus na santidade, na sua santidade. O Deus que refugia em glória é um Deus santo.
É um Deus que não tolera o mal. É um Deus que não coaduna com as ideias do mal. Ele não se deleita no mal. É um Deus que julga o mal. Então, ele vem tanto para a glória de Deus, é tanto para o julgamento do ímpio, quanto Deus vem com a sua glória, tanto para o julgamento do ímpio, como para a disciplina do seu povo, que precisava ser restaurado, né? Que precisava naquele momento ser restaurado. Então, quando Deus se manifesta, a sua glória enche os céus e o seu louvor deve encher e enche a terra, né? Que nós encontramos aqui. Então, a glória de Deus também, né, é vista na sua refulgente luz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. A manifestação de Deus, ela é cheia de luz. A manifestação de Deus é luz, porque Deus é luz. E a sua presença é mais refulgente do que todos os astros reunidos. A presença de Deus é gloriosa e cheia de luz. O Supremo, que é luz, a Bíblia diz o Pai das luzes, habita numa luz inextinguível. E isso nós precisamos compreender muito bem. Então, Deus manifesta a sua glória. Nesse cântico de Abacuque, na primeira parte do cântico, a gente observa, né, até o versículo 5, a glória de Deus, a manifestação do esplendor da glória de Deus. Agora nós vamos observar a manifestação do poder de Deus. Deus aqui é retratado como um poderoso guerreiro, né, por Abacuque, nos versículos 6 e 7. Então, 2 pontos aqui dentro, né, dessa segunda lição, a gente pode observar. Primeiro, que o poder de Deus, o poder de Deus faz estremecer a natureza. E segundo, que o poder de Deus faz sacudir as nações, sacode as nações. O poder de Deus estremece a natureza, o poder de Deus sacode as nações. O poder de Deus estremece a natureza. Ou seja, quando Deus se manifesta, a terra treme. Quando Deus se revela, os montes se derretem. Quando a sua mão se estende, até o mar cessa o bramido. Porque o poder de Deus é visto na natureza. A natureza escuta a voz de Deus, né? A natureza obedece a Deus. Quando Deus fala, até o sol esconde seu rosto. E aí a gente observa agora o poder de Deus o poder de Deus faz sacudir as nações. Deus levanta reinos e abate reinos. Quando Deus se manifesta, nações são dispersas. Poderios muitas vezes são derribados, construídos ou derribados, né? A oposição do inimigo é subjugada. Os inimigos ficam ao chão. Deus levanta reinos e Deus abate reinos. As nações poderosas, nós já vimos aqui, são para ele como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão. E aí, Abacuque nesse momento olha para Deus como um condutor de uma carruagem celestial, que sai numa cavalgada vitoriosa, que sai de maneira triunfante. E nessa corrida triunfante, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar o escutam. Até a lua e o sol param. Foi isso que nós lemos aqui. Param no cortejo da presença do Todo-Poderoso. Então, o universo inteiro dá passagem para este guerreiro vitorioso. E a terceira lição, né, que nós podemos aprender, né, a primeira é que Deus, ele manifesta a sua glória. A segunda é que Deus, ele manifesta o seu poder. E a terceira é que Deus, ele revela a sua trajetória triunfante pela história. A trajetória de Deus pela história é triunfante. Nos versículos de 12 a 15, o cenário é a história. Ele é o Deus da glória, ele é o Deus que revela a sua glória na criação, mas revela também a sua glória no decorrer da história. O profeta Abacuque começa então a analisar o propósito que vem montado, né, pelo que ele vem, o propósito desse guerreiro que vem montado em suas carruagens de vitória. Primeiro,
ele vem para libertar o seu povo, no versículo 13. Ele vem para libertar o seu povo. O Deus de Israel, ele se revelou a si mesmo como um guerreiro, como Deus dos exércitos, armado com forças da natureza, para salvar o seu povo, para salvar o seu ungido. O remanescente fiel de Judá seria salvo. A nação não seria destruída, Deus a salvaria. O povo de Deus é indestrutível. O povo de Deus é indestrutível, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu defensor. O Senhor dos exércitos é o seu defensor, é o defensor do seu povo. Então, quando o povo de Deus peca, viola a aliança, quando o povo de Deus quebra o compromisso, Deus o disciplina. Deus disciplina o seu povo e o restaura. Este era o propósito, e Abacuque começou a compreender isso muito bem. O mesmo que faz a ferida também opera e cura. Ele vem para trazer juízo sobre os ímpios. De uma coisa nós temos certeza quando lemos o cântico de Abacuque: o cálice da ira de Deus está cheio contra toda a impiedade. E ele sai para pisar as nações na sua indignação. O mesmo Deus santo, o mesmo Deus misericordioso, o mesmo Deus que é bom, é um Deus que também tem o seu cálice cheio de indignação e ira. Ira também é um atributo de Deus, né? E a Bíblia fala do dia da vingança do Senhor. Ao mesmo tempo em que ele vem para o salvamento do seu povo, ele vem para ferir o telhado do perverso, ele vem para descobrir os seus fundamentos. Ele vem também para destruir aqueles que destroem o seu povo. Deus ia dar o bom pago àquela nação corrupta, àquela nação cheia de corrupção em todas as áreas, àquela nação belicosa, àquela nação cheia de si, aquela nação que, na realidade, se sentia dona, né, de toda a situação. Deus entrega os ímpios à sua própria sorte. Foi o que aconteceu com a Babilônia. E eles perecem. Eles perecem pelas suas próprias armas. Ele vem também para demonstrar todo o seu poder. A carruagem de Deus marcha sobre o mar, né? Tá aqui no texto. A carruagem de Deus caminha pela massa das grandes águas. A gente leu no final do capítulo 15. Ele faz o impossível, porque ele pode o impossível, porque ele é o Deus do impossível. O mar, ele se torna terra seca debaixo dos seus pés. Nenhum elemento da natureza, nenhum poderio político, econômico, militar ou de qualquer império ou nação pode ameaçar o poder de Deus ou colocar em risco a sua marcha vitoriosa pelos caminhos da história. Ele realmente vem e a sua vinda é estrondosa. Nós aprendemos em meio às lutas, em meio às situações complicadas, difíceis e tempestuosas da nossa vida, que nós devemos esperar pelo Senhor. A sua vinda não tardará. Esperemos, pois, por esse Senhor que tanto nos promete em sua palavra, que ele não tarda, que ele não falha, que ele não se demora, né? Ele não cochila, ele não dorme, ele não está inerte. O aparente silêncio de Deus é também um grande aprendizado e ensinamento aos seus filhos. Ele vem e a sua vinda é estrondosa. Que confiemos, pois, na palavra do Senhor, que tanto fala aos nossos corações e que tanto nos revelam a sua majestosa e esplendorosa glória, o seu intenso poder
e a sua vitória triunfante. Que o Senhor nos abençoe.